bem-vindos ao podcast da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. Eu sou a Heloísa Zimmermann, psicanalista. A anfitriã comigo hoje é a Aline Santos e Silva, membro do Instituto de Psicanálise da nossa sociedade. O nosso convidado hoje é o César Antunes, membro titular da nossa sociedade com função didática e atual vice-presidente. Hoje a gente vai falar sobre do que é feito um psicanalista e como é a sua trajetória. César, por favor, fala pra gente qual é o estofo, de que recheio, de que é feito um bom psicanalista. Eu acho que basicamente curiosidade, né? Acho que a curiosidade, esse desejo de saber, eu acho que é o que nos leva a se interessar ou se apaixonar pela psicanálise, né? Primeiras vezes que eu tive contato com alguns escritos do Freud, eu simplesmente me apaixonei, né? Na minha adolescência, a minha ideia era ser filósofo. Meu pai queria que eu fosse médico. E muitos anos depois, em análise, eu me dei conta que eu consegui achar um encontro razoável, né, entre o meu desejo de ser filósofo e o desejo do meu pai de ser médico. Tanto que, claro, talvez eu possa falar sobre a minha trajetória como psicanalista, mas acho que, basicamente, esse prazer em descobrir os caminhos da mente, né? Porque nós somos feitos de duas realidades, né? Uma realidade externa, que é aquilo que a gente percebe através dos órgãos de sentido, e uma realidade interna, que é aquilo que a gente sente em relação às coisas, né? E isto é surpreendente, né? Eu me lembro a primeira vez que eu fui assistir uma palestra de uma psicanalista, que era a Susana de Ferreira, na Argentina. Eu fiquei encantado com a fala dela. Eu não entendi nada. Eu não entendi nada. E eu pensei, como é que eles chegaram a essas conclusões maravilhosas? Né? De onde tiraram isso? E isso eu acho que também é essa vontade de saber do que se fala, né? Do que está por trás dos múltiplos significados da palavra que me impulsionou. Mas acho que depois que a gente começa a entender esse linguajar, a gente se apaixona. Eu acho que, em parte, é uma paixão. Sim, tem um mistério, parece uma aura de mistério que envolve esse conhecimento da alma humana e isso é apaixonante e sim, dá muita curiosidade. Eu queria te perguntar como é que tu vê a ideia de que a gente deve ajudar as pessoas, porque tem, para mim, de certa forma, é um contrassenso, que se a gente vai ajudar, a gente tem que tipo de objetivo, como é que É, funciona isso? eu gosto de fazer uma comparação, né? A função de um analista é analisar. Isso, estou dizendo óbvio, mas isso não é tão fácil. O óbvio, às vezes, é o mais difícil da gente enxergar, né? E eu gosto de fazer uma analogia com um exame de sangue. Tu vai num laboratório de análise para fazer uma análise do teu sangue. Se ali dá que tu tá anêmico, isso não te cura, né? Mas isso te dá um conhecimento que te permite, então, tomar as atitudes necessárias para que esta anemia possa desaparecer. A psicanálise, eu penso que faz a mesma coisa. Ela oferece um conhecimento, né? E o que tu vai fazer com esse conhecimento, né? Então, é o que importa, né? Então, o agente verdadeiramente terapêutico é o próprio indivíduo, né? O analista só indica, vamos dizer, os caminhos, né? Mas o agente terapêutico sempre é o indivíduo, né? Eu me lembro como eu fiquei espantado uma vez que eu li que não existe nenhum remédio curativo, nem antibiótico, né? O antibiótico não mata a bactéria, mas ele oferece as condições para que o organismo possa combater a bactéria. Então, a grande coisa que a gente pode adquirir numa análise é o conhecimento de si mesmo. E com isso, nós temos então a possibilidade de mudar certas atitudes. A principal, eu penso, é parar de culpar o mundo e ver qual é a parte que nos cabe naquilo que a gente faz, né?
Eu gosto de contar uma história. Uma vez saí da minha análise, que eu achava assim, coisa cara, que absurdo, quanto que eu pago com isso? De repente eu parei e disse, não, mano, não é a análise que é cara, é minhas maluquices. Se eu mudar, eu vou ter alta. Foi quase uma verdade revelada Uma naquele momento. epifania no momento. Sem dúvida. Eu me lembrei de uma pessoa que eu atendi há muitos anos atrás, que num momento desses ela disse, sabe que eu me dei conta que desde que eu comecei a fazer análise eu não bati mais de carro, coisa que eu bati assim de 6 em 6 meses. Então, na verdade, está se compensando. O que eu gastava para consertar o carro está indo para análise, está sendo bom. Mas é tão interessante isso que tu está trazendo, César, porque tu começou falando do não saber, né? Assim, desse encontro com a psicanálise de não saber e do quanto isso leva em algum momento junto ao paciente a saber, a descobrir e saber coisas, mas a gente não sai de antemão sabendo nada, né? E eu acho que isso é importante quando a gente pensa numa formação psicanalítica, né? A gente tem que chegar com essa ideia de que não sabe, Claro. né? De que vai construir algumas coisas. Uhum. Eu lembro que eu li uma vez que o máximo que a gente consegue é chegar numa segunda ignorância, né? Uhum. A gente tem duas ignorâncias. Primeiro, a gente não sabe que não sabe. Essa é a ignorância primária, né? Que é própria da gente quando começa a fazer medicina ou psicologia, né? Que no primeiro ano a gente já entende que sabe tudo, né? E interpreta os outros e diz qual é o melhor remédio para gripe, não sei o que. A gente está nessa ignorância primária. Não sabe que não sabe. Depois de muitos e muitos anos de estudo, a gente não chega no saber, a gente chega na ignorância secundária. A gente sabe que não sabe. E isso é o que nos permite continuar estudando e aprendendo e descobrindo, né? E nesse sentido de as descobertas que a gente faz na vida é que faz com que a vida tenha graça, né? É muito legal a gente descobrir uma coisa nova sobre a gente, um restaurante novo, uma estrada nova, uma cascata nova, né? A capacidade da gente se surpreender com as coisas eu acho imprescindível, não só para os analistas, mas para todas as pessoas que querem ter uma vida que vale a pena, né? Uhum. Mas na psicanálise é ponto primário, assim, né? A capacidade de se surpreender com aquilo que chega, né? Assim, quando a gente abre a porta do consultório para qualquer pessoa que chega, a gente não sabe o que vai se revelar, né? É sempre um mistério. Claro. É. E aos poucos a gente vai desvendando, né? Eu gosto muito, fico muito encantado com as histórias que me contam, né? Porque são impressionantes, né? Mas eu falar das minhas experiências, assim, então eu me lembro que durante muito tempo eu detesto sopa. E quando alguém me oferecia uma sopa, eu brincava e dizia assim, prefiro soro na veia, sopa é comida de doente, né? E para mim era uma mera brincadeira. Na análise e depois numa conversa com a irmã minha, é que eu me dei conta que na minha infância, por volta de 6, 7 anos, eu tive uma doença grave. Nesse período de 2 semanas que eu fiquei acamado, isolado na minha casa, porque é uma doença infecto-contagiosa, eu só podia tomar sopa. E aí que eu entendi, e eu não lembrava mais disso, né? E de como essas coisas se transferem para o inconsciente e ficam lá definindo a vida da gente sem a gente se dar conta, né? Hoje em dia eu não voltei a gostar de sopa, mas eu já não tenho essa repulsa por sopa que eu tive durante um tempo. E aí eu me lembrei que antes dessa doença eu tomava sopa, eu gostava. Tinha uma avó que fazia uma sopa que vinha com pedaços de legumes e milho, e eu adorava aquilo. E depois passei a detestar, né? Então esses registros que ficam apagados na gente, mas da consciência, né? Mas eles continuam influenciando os destinos e os caminhos da gente, né? Pois é, eu estava pensando na parte de tolerar não saber, né, que é importante para a gente, e a capacidade de receber essa pessoa, e não é na primeira vez que a gente conhece a pessoa que a gente pode se surpreender, que a gente não sabe o que vai aparecer. Na verdade, ao longo da análise, isso vai acontecendo incontáveis vezes, justamente pelo acesso que a gente vai tendo,
né, ao inconsciente. Então, acho que isso é uma parte importante, né? A ideia de que a gente não sabe e que tem que tolerar e ficar bem com não saber. Claro. E poder se encantar com isso, se não saber, né? Porque se tu for para atender um paciente com uma ideia de um saber, né? De um suposto saber, na verdade, a tendência é querer enquadrar um paciente no teu saber, não deixar que ele te ensine, né? E a gente está, então, constantemente aprendendo com o paciente, né? Não tem... A pessoa que melhor sabe do inconsciente dele, apesar dele não saber que ele não sabe, que ele sabe, aliás, né? É ele mesmo. Então a gente tem que deixar que ele nos conduza nisso, né? A gente só é um parceiro de viagem, né? É interessante, né? O que vocês estão dizendo, fico pensando que um psicanalista vai um pouco na contramão dos tempos atuais, né? Fiquei pensando assim, se a gente olha as redes sociais, todo mundo sabe tudo, né? Todo mundo sabe, escreve, diz, e o que a gente está dizendo aqui é que um psicanalista é feito também de não saber as coisas, né? E isso é interessante, né? É muito diferente, né? Do que a gente espera hoje em dia, né? Eu acho que, como eu disse, eu acho que a vantagem do não saber era poder se encantar com as coisas. A desgraça do saber é que a gente se entedia, porque a gente vai dizer, eu já sabia, né? Eu, uma vez conversando com a minha mulher, ela me disse assim, eu te conheço muito bem. Eu digo, que bom, porque eu faço 20 anos de análise e até hoje eu não me conheço direito. Eu, pelo menos fico mais tranquilo. Fico tranquilo que alguém me conhece alguém bem. Me conhece bem. Mas essa parte do conhecer é interessante porque acho que tem esse movimento de todo mundo sabe tudo, também vem de uma angústia de não saber, né? Então, na medida que a gente coloca regras de antemão, já tem várias coisas estruturadas, isso dá um alívio, né? E a análise é se defrontar com essa parte, que na verdade pode ter um monte de estrutura lá fora que por dentro não vai resolver só porque tem a estrutura lá fora. Uma coisa que a gente tem que, por exemplo, tolerar é que as palavras, elas mudam de sentido ao longo do tempo, né? Elas têm múltiplos sentidos. Elas deslizam ao longo de vários significados. E quanto mais resistente a gente é a poder admitir um novo significado, né? De tempos em tempos, os adolescentes criam novos significados, né? Eu sou do tempo do paquerar, né? Que é uma palavra muito interessante, porque paquera era como um cão de caça apontava a caça, né? Então, o cão, quando via uma perdida, ele ficava com o pescoço para frente e a patinha levantada. Aquilo se chamava paquera. E daí surgiu a ideia de ficar olhando para uma menina, era paquerar. Hoje em dia, esse termo não faz sentido para mais ninguém. Aliás, só revela a idade. Eu não sabia desse sentido todo da paquera aí. Hoje em dia tem um termo que eu acho muito legal, que é se vazar, né? É um termo legal, né? Tá se vazando para mim, ou vazar tem um significado de ir embora ou de ficar afim de alguém, né? Então, e as pessoas acham, às vezes quando a gente conta essas histórias dos significados múltiplos das palavras, as pessoas começam a pensar, vocês psicanalistas estão sempre viajando, né? Eu tinha um paciente que dizia, vocês ficam dando pitaco, né? E eu digo, pode ser, mas na maior parte das vezes as palavras têm outros sentidos que fogem à percepção da gente, né? Por exemplo, é muito interessante que a gente diz, por exemplo, que dinheiro e fezes são equivalentes simbólicos, né? E as pessoas, que viagem, que loucura, da onde que tira? Esse cara fica inventando moda, né? E aí, quando alguém diz isso para mim, eu digo, mas como é que as pessoas se referem às nádegas? Poupança. Né? E se está aparecendo, elas dizem assim, está aparecendo cofrinho. Eu digo, não é um psicanalista que inventou. Por que eles ligaram isso com dinheiro? Né? Este é o significado do inconsciente. Então, a gente poder descobrir isso
né? Os múltiplos sentidos que num discurso, né? Tem uma história que eu gostaria de contar para vocês. Uma vez estava com uma colega e ela me perguntou, tu é médico, né? Eu digo, sim. Tu sabe me dizer se eu com 15 dias eu já tenho como saber se eu estou grávida? E eu disse, olha, depende, se for 15 dias da tua transa, eu acho que é muito cedo ainda. E ela, pois é, porque ela estava querendo muito engravidar. E aí eu disse, tá, mas o que importa para nós é o que tu sonhou. E ela disse, para, mas eu tive um sonho, ela me disse. Nós estávamos conversando assim. E eu disse, ela disse, eu tive um sonho. Eu digo, e o que tu sonhou? Aí eu sonhei que fui no banheiro e pedi papel para fazer o número 4. Eu digo, tá, então tu tá grávida. E ela disse, como assim? 1 e 2 a gente sabe o que é. Agora 4 é outra via. Tu tá grávida? Não pode ser. Digo, olha, na vida a gente tem que aprender que se uma coisa tem pé de pato, bico de pato e pena de pato, é pato, né? Então só espera um pouquinho. Não acredito. Aí umas 2 semanas depois eu estava indo para dar um seminário e recebi uma mensagem dela. É pato. Então, essa é a questão. Se a gente não rejeita o inconsciente, a gente aprende mais. Né? E quem olha de fora, né, César, fica pensando que talvez seja uma coisa meio oráculo, assim, né? Meio... Mas não, o que tu está dizendo é que não, tem estudo, tem a sua própria análise, né? Tem colegas, tem grupo para poder se chegar a essas associações, né? E poder se fazer esse entendimento, entender esse deslize das palavras, assim, né? Claro. Porque o inconsciente chega antes nas coisas, né? Uma outra história dessa, uma época eu estava especialista em perceber gravidez das mulheres. Detecção de grávidas. Uma paciente começa que queria também engravidar, mas estava difícil, né? E ela me contando que estava arrumando um quarto na casa dela, porque é um quarto de visita, que era um quarto de bagunça, e ela queria transformar num quarto de visita, porque estava tudo jogado lá. E ela começou a falar naquilo, e eu comecei a lembrar que eu tinha que mudar o quarto do meu filho, porque a cama era um bercinho, ele já estava um pouquinho maior, tudo. E de repente, não, por que ela está me falando em quarto de bagunça e eu estou pensando em arrumar o quarto do filho? E aí comecei a pensar exatamente que aquilo poderia ser um outro discurso. O quarto, que era uma bagunça, talvez fosse o útero dela. E eu disse para ela isso. Eu acho que tu está me contando que tu está grávida. E que o quarto da bagunça agora vai abrigar um hóspede. E ela ficou muito surpresa, assim, é que eu não estou com coragem de falar, mas eu já estou com uns 20 ou 30 dias de atraso na menstruação. Mas eu não tenho coragem de contar para ninguém, porque eu tenho medo de me frustrar. E ela estava grávida. Então, se a gente para de rejeitar o inconsciente, né, talvez fique mais fácil de encontrar essa outra linguagem que vai aparecer através dessa linguagem de signos e de símbolos, né? Antigamente, na minha infância, tinha uma brincadeira, chamavam carta enigmática. Vocês não devem ter conhecido, mas as revistas vinham com uma espécie de carta, só que como a gente faz hoje com os emoji, né? E faziam com, então, em vez de escreva esta carta, escrevo esta e faziam um desenhozinho de uma carta para o meu melhor, aí era um coraçãozinho, coisa assim, né? E era uma coisa muito legal de fazer. Né? Hoje em dia os emojis, né? Tem de emoji de sonhos. Uma vez eu estava dando seminário sobre interpretação de sonhos e comecei a fazer com os colegas uma brincadeira de descobrir o nome dos filmes através de emoji, né? Que é mais ou menos o que a gente faz com um sonho. Através de uma série de signos e símbolos, a gente vai ajudando o paciente a se dar conta o que está em jogo ali naquele momento do sonho que ele está contando. Isso me fez pensar que uma outra qualidade importante para ser psicanalista é poder ser espontâneo e deixar que as coisas venham na cabeça da gente. Uhum. Isso também e tem um lado divertido disso, que às vezes a gente se pega pensando coisas engraçadas e poder compartilhar isso com o paciente ou com os colegas é muito bom.
E às vezes a gente se pega pensando coisas muito assustadoras também, né? Acho que essa também é uma parte importante da gente falar sobre a capacidade de tolerar não só frustrações, mas às vezes muito sofrimento também, né? E a gente tem que, durante um tempo, tolerar isso. Muitas vezes a gente sai triste de uma sessão, né? Ou sai incomodado, né? Porque um conceito importante que o Freud se deu conta, que é o que a gente chama de transferência, né? Ou seja, a tendência das pessoas de transferirem para o outro um sentimento agradável ou desagradável, né? Os agradáveis a gente identifica fácil, né? Uma pessoa ri e a outra ri, né? Uma pessoa boceja. Eu me lembro que eu e meu filho tinha uma brincadeira, às vezes, quando a gente viajava, que era ficar bocejando na frente da minha esposa para fazer ela bocejar também. Isso, de alguma forma, é uma transferência. Agora, as pessoas também transferem coisas ruins. E, às vezes, a gente não se dá conta, né? Tem pessoas que a gente conversa com elas e sai mal, né? Minha avó dizia que tinha pessoas que vão na casa da gente e murcham as plantas. Sim. Eu não sei se é verdade ou se as plantas capturam, mas eu sei que tem pessoas que nos murcham às vezes, né? Do jeito que falam ou contaminam a gente com um tipo de comunicação transferencial, né? Que nos fazem sentir toda a intensidade do que elas sentem. E o interessante, sim, elas ficam melhor, né? E a gente é que fica carregando aquilo, né? Daí a importância do treinamento, né, da gente para poder saber o que fazer com esses sentimentos que nos invadem, né, a gente poder separar o que é da gente, o que é do outro, até para poder ajudar também, né, porque só receber o sofrimento por si só dá uma aliviada, mas não ajuda, né? Não ajuda a resolver, né? Saber não o que fazer. Eu acho que é impossível alguém ser analista sem passar por uma análise pessoal, sem conhecer o seu inconsciente, para poder exatamente fazer essa diferenciação entre aquilo que o paciente está nos colocando, nos projetando, nos transferindo, e aquilo que é genuinamente da gente, né? E não confundir isso, né? Então, poder imaginar que a gente pode tratar de ajudar os outros sem conhecer o seu instrumento principal, que é o nosso inconsciente, é um sofrimento que ninguém precisa se submeter. Estou dizendo pessoa que se propõe a atender um outro sem conhecer o seu inconsciente. E conhecer o inconsciente leva tempo, né? Porque no mundo tão imediato quanto o nosso, acho que é importante a gente poder falar disso, assim, né? Que se tornar um psicanalista é algo, é um processo no tempo, né? Não é imediato, não é um ou dois encontros, ou, né? Por mais que a gente saiba, às vezes, né? Por teoria, bom, leu, aí entendeu, mas o conhecer mesmo o inconsciente é um processo árduo e longo. Uma vez me perguntaram, né? Disseram assim, o problema da análise é que ela demora muito, né? E eu disse, não, ela demora 45 minutos. Uma análise demora 45 minutos. A gente volta porque a gente ficou surpreso com aquilo que a gente descobriu da gente, e a gente, eu quero mais, né? E por isso que isso vai, às vezes, se estendendo ao longo de um tempo. Mas eu sempre acho que uma pessoa sai quando ela quer, porque ela entrou quando ela queria. Então, a análise, até por aquele conceito da filosofia, né, que nenhum homem consegue tomar banho num rio duas vezes. Porque na segunda vez, nem ele vai ser o mesmo, nem o rio vai ser o mesmo. E uma análise, no dia seguinte, é outro analista, é outro paciente e é outra temática, né? Claro que a gente cria hábitos, né? Os hábitos humanos são uma tentativa de controlar o tempo, né? A pessoa que diz, às vezes se queixam, nada aconteceu. Não, aconteceu um monte de coisa, ele que não se deu conta, né? Então, essa ideia de ter hábitos é uma ideia de dar uma certa eternidade para a vida, né? E eu acho que uma coisa importante na vida é a gente tolerar a ideia de que ela tem um tempo. Então, aproveita, porque não vai ser para sempre, né? Eu vejo pessoas, às vezes, dizendo assim, quando eu me aposentar, eu digo, olha, quando tu aposentar, tu vai estar velho, tio. Para tu ir daqui até a porta, já é uma aventura. Então, aproveita agora. Vai, né? aproveitando antes da aposentadoria. Não, a pessoa é rígida, não, vai sempre fazendo as mesmas coisas.
E parece, então, que o tempo não passa. É verdade, né? Isso nem é uma descoberta da psicanálise, é da física, né? O Einstein disse, o tempo é relativo, né? Se tu está fazendo uma coisa agradável, aquilo passa rápido. Se aquilo é chato, demora horas, né? Então a gente pode estender realmente, a gente pode ter uma vida que não valeu a pena. E aí tu viveu 100 e poucos anos, né? Ou uma vida que vale a pena. Então poder colocar a qualidade no lugar da quantidade, o não saber no lugar do eu já sabia, é uma boa aquisição de vida. E talvez nisso entre a parte da análise ao longo do tempo e do estudo, né? A ideia de que, eu vou contar no relógio, então, para ser um analista, tem que fazer 1 ano de análise didática, depois 4 de seminário, faz 2 supervisões e estou pronto. E não é assim que funciona, né? Porque a ideia de que o tempo custa para passar, né? Mas que a gente pode aproveitar ao longo do tempo é importante. A ideia de que a formação analítica demorada, ela só é chata e custosa se a pessoa está com pressa de atingir um lugar que ela acha que vai atingir, mas um lugar que nem chega, né? A gente não sabe nem não qual tem é. pódio, né, de chegada. Não tem. Tem uma poesia do Camões que eu gosto muito, que eu não vou recitar, mas eu vou dizer a história, que é a história do Jacó e Raquel, se não me engano, é isso, em que ele quer casar com a Raquel, e o pai dela diz, não, para tu casar com a Raquel, tu tem que me servir como pastor durante 7 anos. E ele topa isso. E durante 7 anos ele trabalha para o futuro sogro para poder casar com a Raquel. Quando termina, o pai da Raquel diz, não, mas a filha que está para casar é a Lia, que é a mais velha. Para a Raquel tu tem mais 7 anos. E ele topa. E tem uma frase que eu acho muito boa, que vem a propósito disso que tu está dizendo, ele diz assim, mais 7 anos serviria se não fosse para tão grande amor, tão curta vida, né? Então, a vida passa rápido quando a gente tem uma causa, tem um amor por algo. Eu sempre acho que um melancólico, no inconsciente, ele é um otimista, né? Porque o melancólico acha que a vida de todo mundo é boa, só a dele que é ruim, né? Eu, por exemplo, eu penso que a vida é ruim para todo mundo, né? Como dizia o Freud, a felicidade não fez parte da criação do mundo, né? A felicidade é fruto de um ato, né? Se a gente ficar parado, a gente vai ser infeliz. Feliz é muito difícil, então tem que fazer algo. Agora, se a vida é ruim para todo mundo, se nesse momento, por exemplo, que nós estamos agora, está sendo agradável para nós dois, então tá bom, né? Aproveita, porque daqui a pouco isso acaba, né? Então, acho que a vantagem da gente ver as agruras da vida é que, bom, dá para desfrutar enquanto ela não acontece, né? Enquanto nada me dói no meu corpo, dá para correr. Em algum momento dói. Em algum momento da vida da gente começa a doer o corpo, né? Então, se não está doendo, tá bom. E quando isso acontece, é bom a gente ter bons recheios também, né? Da gente ter orgulho, da gente ter conquistas, da gente ter coisas boas para lembrar. E a ideia de que ao longo do caminho a gente vai se divertindo com essas coisas também é boa, né? Histórias para contar, isso sempre é bom, né? A gente ter histórias para contar é legal, né? Eu acho maravilhoso. Eu adoro contar histórias. Me deixa um dia falando. Fica o dia todo contando história. Porque eu fiz um monte de coisa, né? Teve uma época que eu fui revolucionário, fui para o meio da Amazônia, depois eu deixei isso de lado. Eu fiz medicina, eu fiz biologia. Eu estudei em tempo de literatura, estudei em tempo de filosofia. Eu trabalhei em computação na época que se chamava cérebro eletrônico e não computador. Ah, César. Tá te entregando aí. Não, tá bem, né? Vale a pena, né? De vez em quando eu toco saxofone.
Mas também é legal isso, assim, né? Um psicanalista é feito de um monte de coisas. Eu acho que, né, a nossa pergunta não tem muita resposta, né? Do que é feito um psicanalista. É feito de um monte de coisa, inclusive de um monte de coisa que não é psicanálise, que são essas vivências, né? Exatamente. Para poder estar em contato com outro humano, tem que ter um monte de vivências, né? Claro, e isso que talvez a gente possa ajudar um paciente também a fazer um monte de coisas, né? E quem faz sempre a mesma coisa vai ter sempre o mesmo resultado, entediante a vida, né? Então, poder experimentar e daqui a pouco abandonar, e alguém olha pra gente e diz, ah, tu é muito inconstante aqui. Bom, isso, né? O brabo é quando o cara é muito constante, né? Eu já sei o que ele vai dizer, né? Então, de tempos em tempos, a gente... Eu temo muito aqueles que não mudam de opinião, né? A gente muda de opinião, eu espero que mude de opinião, porque a gente vai tendo outras vivências, né? E o mundo vai mudando. Claro. A ideia da cultura também é bacana, né? Que a psicanálise, ela é sempre muito vinculada à cultura, e à medida que o tempo passa, a cultura muda. E a gente tem que se adaptar como pessoa e se adaptar ao mundo que os pacientes estão vivendo também. E talvez nesse sentido, trabalhar com crianças e adolescentes também nos dá uma vivência diferente de adaptação, né? Que o mundo das crianças que vão crescendo, ele muda muito mais rápido do que o mundo dos adultos, e a cultura para eles também é diferente da nossa, a gente tem que se adaptar a essa cultura que chega, né? Tu falou das palavras, né? As gírias, eu acho especialmente fantásticas, assim, como, da onde elas vêm, o que elas expressam, a capacidade de sintetizar coisas, né? E a ideia de poder se encantar também com isso, né? Com os mundos dos outros também é legal. Eu no início, quando surge uma palavra nova, eu fico indignado, assim, porque ela, ela confronta a minha forma conhecida de viver, né? Uhum. Mas aos poucos eu vou aceitando e de repente, quando eu menos espero, eu me pego dizendo aquela palavra que eu achava tão estranha, tão sem sentido, né? Então, e quem trabalha com criança, tenho essa experiência, isso me ajuda muito também a entender os adultos. Porque, no fundo, a gente trabalha, na maior parte das vezes, com pacientes adultos, a parte infantil dele. Aquela que ficou para trás e tem que ser resgatada, né? Então, eu gosto muito de ver brinquedos. Os brinquedos, eles têm muitos outros significados que vão para além dos significados que o próprio inventor do brinquedo, né? Um maravilhoso é o Lego, né? O Lego é a coisa mais criativa que alguém podia fazer para criança, porque, primeiro, ele junta peças. E a partir dessa junção, tu pode criar o que tu quiser, uma pessoa, uma casa, um carro, né? Então, é uma maravilha. E as crianças, elas são muito criativas, né? A gente dá Por isso, às vezes, essa história, não deixar uma criança, não vou dar uma arma de brinquedo para uma criança. Uhum. Uma criança sabe qual é a diferença de um brinquedo para uma arma de verdade, né? Se ele está brincando com um revólver como eu brincava na minha infância, de um mocinho bandido, a gente dizia, pum, te matei. Mas a gente já sabia que o outro não morria. Porque quando a gente se irritava com o outro e a gente queria, então, realmente agredir, a gente não dizia, pum, te matei, pegava o revólver, dava na cabeça do outro. Então, isso distingue o que é uma arma de brinquedo e uma arma de verdade, né? E é interessante, claro, né, esse assunto me encanta muito, mas é interessante que hoje em dia a gente vê muitos brinquedos que eu digo que se brincam sozinhos, que são brinquedos saturados, assim, né, que a criança só pode fazer uma coisa, diferente do Lego, por exemplo, o exemplo que tu trouxe, né, e esses brinquedos acabam desinteressantes para a criança ganha, fica feliz, tudo, e larga em 2 minutos, já não quer mais, né, e isso tem eu acho que cruza com esse nosso assunto, que é a psicanálise em si, né? A psicanálise precisa ser um brinquedo meio Lego, assim, né? Que a gente vai montando pecinhas, bom, isso aqui que disse na última sessão, talvez agora a gente possa dizer de um outro jeito, né? Acrescentar peça, tirar peça, tornar um carro, virar um robozinho, outra coisa, né? E não essa coisa saturada que é sempre igual, né? Se a gente estuda, por exemplo, a origem das palavras, é uma coisa maravilhosa.
né? A palavra veneno, que é uma coisa ruim, ela se origina de uma coisa amorosa, né? Ela vem de uma poção, né? Que era para fazer uma pessoa gostar da gente, que era chamada então poção de Vênus, que é a deusa do amor. Então, poção de Vênus é uma palavra grande. Então, as pessoas que tomavam aquilo, né, se apaixonavam. Então, aquilo passou a se chamar, deixou de ser poção de Vênus, e ao longo do tempo a palavra foi encurtando e chamava de venim, e depois veneno, né? E quem toma um veneno realmente tem uma paixão, né? A palavra paixão, que a origem é a mesma de patologia, né? De doença, né? É patos, né? E patos, então a patologia é o estudo de alguma coisa no nosso organismo que teve uma paixão, né? Ou seja, teve um exagero. Exagero que é um processo inflamatório, um exagero que é um quadro febril, né? Então a gente sofre de paixões, né? Algumas muito destrutivas, outras boas. Essa dualidade está sempre presente, né? Nas palavras, na vida. Essa brincadeira das palavras me lembrou há um tempo eu ouvi essa e adorei, que é fulano está amando de fulana. Amando de quem? Não, mas e é verdade, né? Porque tem em relação ao amor, né? Tem duas formas, né? Tem uma que até quem eu vi isso num videozinho, eu gostei muito, né? Diz que um rabino uma vez passou por um rapaz que estava comendo um peixe, e ele disse: por que tu está comendo peixe? E o rapaz respondeu: porque eu amo peixe. E ele disse: então tu ama o peixe, então tu pega o peixe, tu mata o peixe, tu frita e tu come o peixe. Ele disse: isso não é amor. O que tu ama não é o peixe. Tu ama é o prazer que tu tem com ele. Então isso não é amor. Agora, o que é um amor verdadeiro? É aquilo que a gente entrega para o outro, né? Então, eu quando admiro alguém, eu atribuo alguma coisa àquele alguém. Ela é inteligente, ou é encantadora, ou é bem-humorada, ou é bela, né? Então, o que eu vou amar naquela pessoa é um atributo que eu dei para ela. Então, um verdadeiro amor é algo de dar e não algo de tomar do outro, né? Então, eu amo aquilo que eu atribuo àquela pessoa, né? Então, essa é a diferença entre amar e desejar, né? Que o desejo acaba assim que a gente consegue aquilo que a gente deseja. Eu tinha um paciente que ele não ficava mais de 6 meses com um carro, porque assim que passava um tempo, o desejo pelo carro, ninguém mais deseja o que tem, a gente só deseja o que não tem. Então aquilo passava e ele se entediava com o carro. E eu levei muito tempo para me dar conta que qual é a diferença de outra pessoa. Qualquer pessoa, por exemplo, não usar um carro por não usar um outro semelhante, né? Ele deseja um carro, ou deseja um cargo, ou deseja uma casa, né? Então ele investe naquilo. Assim que ele consegue aquilo, o desejo desaparece, porque ele obteve aquilo. Mas tem umas pessoas que ficam imediatamente quando conseguem aquilo, que era o caso desse rapaz, ele sentiu um vazio na alma dele, porque falta um segundo momento, que é continuar investindo no objeto amoroso, né? Que é gostar. Então, quando eu gosto de um carro, eu cuido dele, eu limpo ele, eu mando lavar ele, né? Então, este investimento não é mais o desejo, mas é o gostar daquilo. Mas tem pessoas que não fazem essa segunda parte, que é continuar investindo no objeto. Então, eu estou contando isso porque eu acho que todas essas coisas são coisas que a gente, numa análise, vai descobrindo, né? No que a gente investe e o que a gente não investe. Não, mas essas coisas da psicanálise são encantadoras, não? Porque a gente vai descobrindo essa maravilha que é esse outro mundo inconsciente e que está influenciando a gente e a gente não se dá conta.
Eu gosto sempre de comparar com um filme, que é o Matrix, que é quando ele começa a enxergar que é um sistema binário. A mente humana é um sistema binário, né? Que a gente chama de pulsão de vida e pulsão de morte, a gente pode chamar de ligação e desligamento, mas a gente está sempre funcionando assim, né? Um casal, por exemplo, quando briga, eles estão brigando para acertar o fim do relacionamento quando não tem mais briga, quando eles passam a ser indiferentes um com o outro, né? Então, quando não tem mais essa ligação e desligamento. Então, a gente descobrir que a vida é feita desses momentos de bom e de ruim, né? Eu gosto muito que as pessoas dizem, porque o psiquiatra disse que eu sou bipolar, né? Eu sempre lembro, olha, tirando o urso polar, todos nós somos bipolares, né? Ou seja, nós temos momentos alegres e momentos tristes, né? E a gente tem que aprender, exatamente porque temos momentos tristes, que nos momentos alegres a gente tem que desfrutar, né? Se não tá ruim, tá bom. E tem mais um monte de momentos entre o bom e o ruim que as coisas estão só mais ou menos, que a gente vai se preparando para os momentos bons e para os momentos ruins. Assim como a gente tem que se preparar para um momento ruim de terminar essa conversa que está muito agradável. Exatamente. Pois eu estava pensando nisso. Te escutar hoje, César, me fez acomodar algumas ideias que já vinham na minha cabeça. Acho que a principal delas é de que o analista não é uma profissão que se dê como encerrada, né? A gente está sempre crescendo, aprendendo e tendo muito prazer com o trabalho da gente, justamente porque a gente tem essa curiosidade investigativa e vontade de conhecer o outro, de receber. E isso, então, é muito bacana. Eu espero que todos tenham gostado, como a gente, obviamente, gostou de conversar com o César. Queria agradecer muito. Eu também espero que as pessoas gostem e foi muito agradável essa conversa, né? Teria muito mais coisas para dizer. Então, muito obrigada, César, Aline, e muito obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. Em seguida, virão mais.